As animações, devido à natureza da obra, por muito tempo foram associadas a coisa de criança. O desenho era sinônimo de infantilidade. Muitos adultos, principalmente, achavam que todo tipo de animação deveria conter um teor leve, uma atmosfera agradável para toda a família, mas principalmente para as crianças, porque, em tese, desenho não era coisa de adulto, e sim de criança. Mas faz algum tempo já, na verdade há muito tempo, que isso não é verdade. Esse estigma meio que se incorporou porque de fato é algo que atrai muitas crianças. O teor infantil, animações, desenhos são atraentes naturalmente para crianças, e adultos tendem a menosprezar esse tipo de arte porque acham que tem menos valor do que uma obra live action, com atores reais, sendo que um desenho, uma animação, exige bastante esforço de uma equipe criativa, que tem que desenhar tudo aquilo, dar emoção, as vozes têm muita importância também, e é válido a gente sempre reiterar que animações são um tipo de filme, são um tipo de série, é um tipo de obra extremamente válido, e que mesmo aquelas que são teoricamente direcionadas para crianças, que têm um teor, aliás, uma primeira camada de ingenuidade, de infantilidade, podem esconder muitas mensagens que atingem o subconsciente de adultos, adolescentes, de jovens adultos. São várias as animações que têm essa primeira camada para atrair, para chamar atenção, que remete a um clima familiar, mas no fundo, ou pelo menos no subtexto, existe uma mensagem mais séria, mais adulta mesmo, que pode alcançar qualquer um. Mas nesses casos, a obra tende a ser mais séria, ou pelo menos ser levada a séria. Esse tipo de questão, esse tipo de assunto que fica no subtexto, serve para criticar alguma instituição, algum costume, tradição, algo que remeta à humanidade de forma mais dramática e às vezes até sisuda. Mas existem alguns casos que a intenção não é falar sério, não é tratar o assunto com a severidade ou a sobriedade que ela normalmente exige. E em Festa da Salsicha isso fica bem evidente. A proposta desse longa está longe de ser agradável à família, o público-alvo definitivamente não são as crianças, e os assuntos tratados, por mais pertinentes e atuais que sejam, não são levados a sério. Na verdade, o deboche, a sátira, faz parte do DNA desse filme. E o primeiro exemplo que eu posso dar de imediato é o fato de existir uma evidente, uma clara crítica à religião, embora eles deixem bem a entender a quais religiões eles estão direcionando essas críticas. Eu digo de modo geral porque tem uma cena que é bem categórica para ilustrar essa questão da sátira, que é quando o protagonista está conversando com seu interesse amoroso, tentando convencê-la de que o mundo lá fora, na verdade os deuses, não são tão benevolentes como eles imaginavam antes, e que o tal paraíso não é nada mais do que uma enorme carnificina. Ele descobriu essa verdade, ou seja, ele teve uma iluminação, o que seria equiparável talvez para nós humanos, a ter um encontro com Deus ou alguma ação considerada divina, que muda a nossa vida, só que ela não aceita, ela na verdade não acredita, porque a questão deles sobre o paraíso é mais de fé do que de fatos. Então existe essa discussão, onde ele diz que viu, ou seja, ele presenciou, mas não tem evidências, e ela fica nesse conflito porque ela gosta do personagem, ela quer ficar com ele, mas ao mesmo tempo, as palavras dele não conseguem convencê-la. Então existe esse embate, esse conflito entre, digamos, ateísmo e crença. Ambos nasceram nessa ideia de que existe um paraíso e que ser levado pelos deuses era algo bom. Mas um teve um encontro com a verdade e por isso teve toda essa crença, essa fé destruída, e a outra permanecia alheia a tudo isso, acreditando ainda que ser levado ao paraíso era algo bom. Como dito anteriormente, essa interação, essa passagem, é um ótimo exemplo de como assuntos sérios e até atuais são tratados dentro do filme, mas de forma extremamente debochada, tanto que parece que a qualquer momento um dos dois personagens vão rir, porque é nítido que aquilo não é para ser levado a sério. É só um retrato galhofa do que existe na realidade. A forma como as pessoas discutem sobre assuntos extremamente idiotas, que ou já existem evidências claras apontando a existência ou não de algo, ou que não faz diferença nenhuma, porque a crença não é algo lógico, não precisa de evidências. A fé muitas vezes ajuda as pessoas de uma forma muito distinta. Existem indivíduos que sabem que a falta de provas pode ser um furo, mas mesmo assim não ligam, porque apenas a crença, o acreditar, já muda a vida dela e é o suficiente. Então essa passagem é categórica por causa disso, por evidenciar algo tão bobo, às vezes até banal, mas que existe na nossa realidade. Porém, o longa, Festa da Salsicha, não está interessado em debater esses assuntos de forma prolongada e muito menos sisuda. Não tem nada de severidade nessas passagens. É tudo tão bobo, tão zoado e galhofa, que até passa batido se você não prestar muita atenção, porque logo após uma cena dessas, já começam as piadas de duplo sentido, o teor sexual que nunca vai embora, e o que com certeza não faltam são piadas
apenas com figuras de linguagem. Afinal, estamos lidando com personagens que são, na verdade, alimentos que a gente encontra em supermercado. E o que mais me chamou a atenção em Festa da Salsicha, com certeza, foi a pseudo-explicação que dão para o fato desses alimentos terem vida. Não é nada mágico, nada sobrenatural. Na verdade, tem uma pontinha de ciência ali. Lógico que não é nada desenvolvido, nada bem estabelecido, mas eles dizem que esses alimentos vivem na quarta dimensão, ou seja, a forma como eles se locomovem, como eles falam, o fato deles terem bracinhos e inexplicavelmente luvas, fica subentendido que é porque eles vivem em uma realidade paralela onde eles têm vida, só que como a gente não acessa essa dimensão, nós não temos como saber que eles são seres vivos. Basicamente é isso. E essa preocupação é interessante porque, claro, é só uma piada, na verdade nem precisava ter uma explicação de fato, porque a gente simplesmente entende que a proposta do longa é ser galhofa, bizarro, absurdo, exagerado, mas é curioso essa preocupação em dar um certo sentido ao que estava acontecendo, porque funciona para a piada final, onde existe toda a metalinguagem e uma invasão, uma possível invasão daqueles personagens à realidade de fato. Todo o plot de Festa da Salsicha se baseia no fato desses personagens, desses alimentos, principalmente de salsichas e pães de cachorro-quente, é baseado no fato deles serem confrontados com a verdade. Existia toda uma lenda ali em volta daquela sociedade, acho que podemos chamar assim, em que eles acreditavam que o paraíso encontrava-se fora daquele supermercado, que as pessoas ou os deuses que entravam lá escolhiam seus preferidos e, a partir dali, eles iriam viver, talvez, a melhor experiência de suas vidas. Só que tudo isso cai por água abaixo quando eles percebem, alguns percebem, que não é bem assim e todo o conflito se inicia até que eles conseguem vencer. O que é bem bizarro, mas, ao mesmo tempo, não causa tanta estranheza como deveria, porque desde o princípio, o absurdo e o exagero são estabelecidos de forma muito eficiente. O que, de fato, choca um pouco, o que não é exatamente inesperado, mas não muito agradável, é a orgia do final. Como são alimentos, existe um conflito aí, porque ao mesmo tempo que não é tão explícito quanto seria com pessoas, não existe ali órgãos genitais, pelo menos não da maneira como a gente conhece. As posições e os movimentos são familiares, mas não tão agressivos quanto seriam com pessoas reais novamente. Ao mesmo tempo, é muito estranho ver animações de alimentos com tanto teor sexual. A atmosfera desse filme é basicamente isso. As piadas de duplo sentido fazem parte do cerne dessa obra e o final é praticamente uma catarse, a libertação final desses personagens que estavam presos, embalados, às vezes até literalmente, e que finalmente conseguiram acabar com essa repressão, que na verdade nem foram eles mesmos que impuseram a eles, mas que devido à crença, devido ao desejo de serem levados, acabava acontecendo. Tanto que dá pra ver que os personagens são bem liberais. Até porque, se a gente pensar bem, não tem homem e mulher, não tem macho e fêmea, são alimentos. Alguns até têm uma correlação interessante, por exemplo, a salsicha e o pão de cachorro-quente formam um par, mas isso não quer dizer que eles não possam se relacionar com outros alimentos. De qualquer forma, esse definitivamente não é um filme para criança, eu diria até que não é um filme para certos adultos também, causa um certo desconforto em vários momentos, mas seguindo a proposta, é interessante e dá para tirar certos debates até pertinentes de verdade. Mas é um filme que é difícil de digerir, com o perdão do trocadilho, que te faz pensar um pouco se vale a pena continuar se alimentando. Talvez você esteja matando os seres vivos, nunca se sabe. Mas é um filme divertido, com toda a sua estranheza, bizarrice e absurdo, mas é divertido. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.